Terceiro A, boa tarde. Vocês autorizam a gravação? Vê que é uma frase bem espontânea minha, né? Como se eu não tivesse feito nunca essa pergunta. Stephanie, seja bem-vinda. Já vou pedir para você, por gentileza, coloque o seu nome completo e a série no chat, que aí já fica como presença. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, no sentido que eu vou tentar fazer um resumo das 6 semanas que a gente já teve e as 3 atividades que eu postei. Como só veio você, a prioridade é sua, então não tem problema nenhum. Você ficou em dúvida em alguma atividade específica, que a gente foca direto naquela. Caso contrário, se você quiser, eu faço um resumo geral sobre as 3 atividades. O que você prefere? Eu tive um pouco de dúvida na da semana passada, que foi sobre Platão. A gente vai abrir nela, tá bom? Deixa eu só achar o link aqui. Por isso que eu peço para os alunos entrarem, que aí a partir da próxima semana, aí vai ser só tirar dúvida mesmo. O grande problema que, infelizmente, os alunos não estão acessando o Classroom, então não vira nem dúvida, acaba virando aula mesmo. E cada vez mais está ficando muito distante as aulas, né, online. Mas a gente vai fazer isso hoje, um resumão, e você teve dificuldade na do Platão, né? Dessa semana ou da semana passada, ô Stephanie? Dessa semana mesmo, né? Vamos ver se você consegue visualizar. Deixa eu compartilhar a tela, já que agora abriu o acesso. Esse personagem é de que anime? Eu não lembro o nome, professor, agora. Ela tá com cara de gripada. Tudo bem. Tá visualizando? Sim. É essa daqui, Platão e Rousseau? Deixa eu descer. Isso, essa mesmo. Tá. Eu vou colocar o meu nome só para liberar o acesso para os outros links. Se eu colocar alguma resposta aqui, não necessariamente é a resposta correta. Eu só estou fazendo só para poder me liberar o acesso, tá bom? Aqui. Esse aqui, né? Isso. Tá. Antes de mais nada, a aula da semana passada e retrasada, mas principalmente a que você está na dúvida, que é do Rousseau, é um tema que a gente começou a trabalhar referente à desigualdade. Tanto em Platão, quanto em Rousseau. Né? Lembrando que o Platão, século IV antes de Cristo, e o Rousseau é muito mais recente. O Rousseau é perto da Revolução Francesa. Então há um distanciamento histórico grande. Mas para o Platão, antes de mais nada, o Platão ele vai fazer o seguinte: ele vai dar o conceito de uma cidade perfeita ou de uma cidade justa. E para o Platão, Stephanie, ele vai falar o seguinte: ele vai primeiro comparar uma cidade. Você chegou a estar na escola quando eu falei na sala, não? Eu tava. Tá. Opa, chegou alguém. Gustavo, seja bem-vindo. Coloca seu nome completo no chat para depois você não ficar com falta. Para o Platão, ele vai comparar, isso aqui eu devo ter feito na sala, mas eu repito aqui, ele vai comparar a cidade a um corpo humano. Eu ainda continuo desenhando bem pra caramba, vocês estão percebendo. Olha que bonitinho. Então, Platão vai falar o seguinte, que assim, antes do ser humano nascer, homem ou mulher, ele vai ter a sua alma, deixa eu escrever aqui, alma,
no mundo ideal, né? Você vai ter, segundo Platão, um local. Se você ficar na dúvida, pode perguntar sem problema nenhum, tá? A alma vai estar no mundo ideal. E quando uma pessoa nasce, essa alma sai desse mundo ideal e por acidente, acidente mesmo, tá? Ele pode ir tanto para um menino, um recém-nascido menino, quanto num recém-nascido feminino. Tanto masculino quanto feminino. Então, a alma por acidente vai cair num corpo masculino ou feminino. Isso já difere um pouquinho do pensamento daquela época. Antigamente, as mulheres tinham muito menos direitos que os homens. Escravo tinha menos direito. Então, para o Platão, por acidente ia nascer mulher, por acidente ia nascer escravo, né? O que importa para o Platão seria a alma. E quando a criança nasce, logo quando nascia, ela já seria separada da mãe e do pai, para não criar aquele vínculo um pouquinho vicioso, e ela iria ser cuidada por outras pessoas, e com o passar do tempo ela iria para a escola. E na escola, Stephanie e... Deixa eu ver quem mais está na sala. Stephanie e Gustavo, por assim, indo para a escola, dependendo das suas características, você seria indicado, você seria levado, tendo sempre como base o bem comum, o que seria melhor para aquela comunidade. Vamos supor que a Stephanie, ela fosse muito boa em trabalhos manuais, ou em produzir em bastante quantidade. Então ela ficaria, segundo Platão, na parte próximo da barriga, né? Que é a parte apetitiva. Opa, some aqui. Por que é apetitiva? É a parte que vai deixar o corpo humano apetitivo. Né? A parte que vai deixar o corpo humano sustentada, né? Se a pessoa não come, o corpo fica fraco. Então vai ficar nessa parte situada no baixo ventre. É o que vai produzir bens para a cidade. Nessa mesma escola, iam perceber que o Bahia... É o Bahia? É o Gustavo Reis? Que o Gustavo... Professor Bahia. Seja bem-vindo, Gustavo. Que o Gustavo, ele fosse bom na parte física, nos esportes, então ele ia ficar na parte colérica, ou dos soldados, sem problema nenhum, é o mesmo sentido, né? A parte colérica, ele vai ficar responsável pela proteção da cidade. Os soldados, eles servem o quê? Para proteger a cidade. Por isso que ele compara os soldados na parte do tórax. Porque você tem a caixa torácica que vai proteger exatamente os órgãos vitais, coração, pulmão. Então, se o Gustavo ele se sobressaísse na parte esportiva, ele corresse bem, ou ele fosse mais forte, ele ia proteger a cidade. E se um outro aluno se sobressaísse mais ainda dos demais, ele ia ficar com a parte administrativa da cidade. Ah, professor, mas eu fiquei na parte econômica, mas eu queria ser soldado. Eu posso? Segundo Platão, não. Tá? Isso é uma ideia dele, não foi levado à prática, mas para o Platão, não. Por quê? Como é voltado para o bem comum, olha que interessante. Como é para o melhor para todos, não necessariamente o que é melhor para Stephanie é melhor para todos. Não necessariamente o que é melhor para o Gustavo é melhor para todos. E ser para o melhor para aquela cidade que a Stephanie ficasse na produção, ela ia ser, sei lá, comerciante, fazendeira, independente se ela quisesse ser outra coisa. Mesma coisa o Gustavo. Ele caiu na parte colérica, mas queria toda coisa. Não, vai ser o que a sociedade precisa. Vai ser o que a sociedade está
indicando. E por que que embora seja uma sociedade justa, uma cidade justa, é uma justa, vou até reformular, que as palavras são parecidas. Embora a cidade seja a mais justa possível, por que que ainda há uma desigualdade? Para o Platão, essa desigualdade acontece justamente para manter a cidade ok. Por quê? Quem vai ter o dinheiro vai ser a parte apetitiva. Vai ser quem vai... Opa, sobe daqui. Quem vai produzir bens... Cadê o cifrão? Aqui. Vai ser o comércio. Quem vai esbanjar dinheiro vai ser a Stephanie. Porém, a Stephanie vai precisar do Gustavo para proteção. O Gustavo vai proteger não só a Stephanie, como o outro aluno que vai ser o administrador. Já o administrador, ele vai ter o poder de criar as leis, porém, ele não vai ter grana. Quem vai ter grana? A Stephanie. Então, é uma justa desigualdade por causa disso. Não vão ser todos iguais, mas um vai ter sempre uma correlação de dependência. Tá? Então, para o Platão, ele justifica a desigualdade por causa disso. Um vai sempre depender do outro. E voltando, por acidente, vai ser no menino ou numa menina que a alma vai vir. Que é um conceito que, futuramente, a Igreja Católica vai pegar. Só que ela vai tirar a palavra mundo ideal e vai falar paraíso. O mundo eterno. Tá? Mas aí é uma outra questão. Tudo bem por enquanto, Stephanie, você que estava na dúvida? Tudo bem. Esse é o ideal do Platão. Tem o vídeo, não sei se você chegou a assistir, né, que vai falar sobre a cidade justa, que é basicamente o que eu falei, essa comparação com o corpo humano. Tá? E a parte, talvez ele não fale colérica, mas a colérica é porque a parte, ou irascível, vamos falar irascível também. Mas assim, apetitiva, produz bens para a cidade, mantém a cidade de pé. Colérica, ou a parte dos soldados, é para proteger a cidade. A administrativa é para organizar e melhor produzir a cidade. Seja bem-vinda, Jaemily. Coloca o nome completo. A série é terceiro ano para todo mundo, não tem tanta dificuldade. Obrigada, Titer. Essa atividade que você fez é a mesma que você passou na semana passada? Na sala ou no... Na sala é a mesma. A que ele passou na sala é a mesma. É que a Stephanie, ela ficou com uma dúvida referente ao Platão. Por isso que é bom vir nas lives, como tem menos aluno, fica mais fácil até para pontuar. Né? Mas a Stephanie estava com uma dúvida específica no Platão. Se você tiver alguma dúvida também, já Emily, Gustavo, pode falar. O Gustavo tá até de máscara, até na foto, mano. Esse aí não quer pegar Covid mesmo, não. Até na foto. É que, tipo assim, Ixi, não, professor. Pode falar, Jaime. eu não fiz a atividade porque eu acabei esquecendo. Aí eu vou ver se eu entrego ela hoje, quando eu terminar aqui, a live. Aí eu vou ver se eu consigo terminar e mandar enviar. A Stephanie autorizou a gravação, daqui a pouco não. Acabando aqui, eu vou converter para o YouTube. Aí, se vocês quiserem assistir a aula de novo, eu repasso o link sem problema nenhum. Tá bom? Tá bom, pode Aqui. me passar, pelo amor de Deus. Tá. Mas aí vocês mandam um informativo para mim no WhatsApp, fica mais fácil. Eu vou fazer hoje. Manda amanhã, assim, já deixa anotado na agenda, manda amanhã que já vai estar pronto. É que eu vou fazer hoje, tá? Aqui é um mapa conceitual. Não sei se os professores de orientação de estudo já explicaram o que é um mapa conceitual, mas vai ajudar bastante. O mundo sensível é o mundo que a gente está. O mundo é tudo cheio de imperfeição. Aqui, ó, que interessante, é a comparação
o homem e a cidade, que eu falei para vocês, só que em vez de estar desenhado o corpo humano, eles fizeram uma tabelinha. Mas, ó, o povo, o trabalho, apetite, é a classe operária. Aqui o guerreiro, militarismo, coragem, é a parte da proteção. A razão, o pensamento, a reflexão, seria o administrador ou o filósofo, tá? Mas é o que eu estou falando no geral, é essa parte aqui que está na tabelinha. Aqui algumas curiosidades do Platão. Foi ele que escreveu o mito da caverna. Quem não conhece a história do mito da caverna, é uma história bem bacana. Se vocês quiserem, nas próximas aulas, a gente aprofunda o mito da caverna, né? É um conceito que a gente passou no primeiro ano, mas se vocês esqueceram, a gente pode até retomar. Está indo bastante aluno na sala, a gente retoma o mito da caverna. E aqui é ao mundo ideal, quando eu falo para vocês aonde a alma fica. Tanto que o Platão, ele vai falar que aqui só tem imperfeições. Quando a gente pensa numa coisa perfeita, a nossa alma está buscando lembranças desse mundo das ideias, desse mundo ideal. Quando a Jaime pensa numa pessoa perfeita, segundo Platão, a alma dela está buscando essa informação lá no mundo das ideias. Quando a Stephanie pensa sei lá, num leão perfeito, é a alma dela buscando essa ideia de leão no mundo, essa alma buscando a ideia de leão, aquela imagem de leão no mundo das ideias. E por mais que ela desenhe tão bem quanto eu, por mais que a Stephanie faça esse desenho aqui parecido com o meu, esse leão é muito longe do leão ideal que ela imaginou. Nossa, tá esquisito esse leão mesmo, né? Parece um ovo frito atropelado, mas não tem problema. Para o Platão, eu jamais conseguiria reproduzir, por mais que eu tentasse, eu não conseguiria reproduzir o leão perfeito. Por quê? O leão perfeito estaria apenas no ideal, apenas no mundo das ideias. E aqui é o Rousseau, que ele vai falar sobre a desigualdade, bem mais depois, século XVIII. Platão é século IV antes de Cristo, o Rousseau é século XVIII. Ele vai falar que a desigualdade surge a partir do momento que o primeiro homem, ou a primeira pessoa, estabeleceu que esse território aqui, ele colocou uma cerquinha e falou que era dele. E mais ainda, ele não só colocou essa cerquinha, como todas as outras pessoas que utilizavam daquele terreno aceitaram aquilo como verdade. Segundo Rousseau, a desigualdade surgiu daí. E vamos supor, a Jaime criou essa cerca aqui, ou porque ela estava armada, ou porque ela era mais forte que a gente aceitou aquilo. E com o passar do tempo, ela começou, não, agora a gente precisa criar alguma lei, segundo a Jaime, agora eu preciso criar alguma lei que oficializa que esse terreno é meu. Então eu vou criar um contrato, ou vou criar algumas leis que justifiquem. A partir da data de hoje, quem tem um terreno com muro não pode ser mais invadido. Ou seja, a desigualdade começa, segundo Rousseau, justamente quando começa a formar essa pequena ideia, que é uma ideia contratualista. O que são filósofos contratualistas? São filósofos desse período que o Rousseau está falando, século XVII, século XVIII, que vai firmar a sociedade através de contratos. Sempre que vocês ouvirem falarem de filósofos contratualistas, é que eles utilizam do contrato para oficializar as leis. Há contrato da casa, é para afirmar a propriedade de quem que é aquela casa. Aquela casa era do Gustavo, ele está vendendo para mim. Opa, passo o contrato para o Alessandro. Agora a casa é minha, eu quero vender para a Jaime. Opa, me dá o dinheiro que eu passo o contrato. Então, a ideia de contrato
é justamente para assegurar a propriedade. E o Rousseau fala, isso é problemático, porque no estado de natureza, quando não tinha esse muro aqui, todo mundo utilizava esse espaço. A Gemini, que é a dona da casa aqui, né, do terreno, a Stephanie utilizava esse espaço, o Gustavo utilizava esse espaço, eu utilizava esse espaço, mas a partir do momento que a Jaemily colocou a cerca, e só ela podia utilizar, ou tinha que pagar algum pedágio, ou tinha que pagar alguma prenda para utilizar, é aí que começa a desigualdade, segundo o Rousseau. Então, para o Rousseau, por natureza, o homem é bom. Na época de natureza, o homem era bom. Porém, a sociedade corrompe. Estão vivos ainda? A sociedade corrompe. Ó. Ah, não sei, eu fico preocupado que eu fico falando com silêncio. Não, às vezes eu acho Ah, que. então prestando atenção, né, professor? Ah, não, tudo bem. Essa frase, olha que bacana, quem vai prestar o Enem e quiser justificar alguma coisa, ó, essa frase é do Rousseau. Eu coloquei tanto aqui por escrito. Opa, volta. Volta! Nossa, travou aqui, deixa eu voltar. Pronto. Ficou feio aqui. Vou voltar mais uma. Poxa. Não quer voltar, ficou. Mas essa parte aqui, ó, tá até escrito até no mapa conceitual. A pessoa, não fui eu que fiz esse mapa conceitual, vou ser sincero, mas ela especificou bem simplesinho, ó. O mito do bom selvagem, que o estado de natureza, que o homem é bom por natureza, tudo é de todos, não há disputa. A partir do momento que colocaram a divisória, começa o estado de guerra. Então, quem for fazer o Enem ou quiser entender as ideias de Rousseau, essa ideia fica bacana. E como é que o Foucault tenta dar uma solução? Por incrível que pareça, o Rousseau vai dar uma ideia da solução a partir também de um contrato. Só que de um contrato social. Ou seja, através da vontade geral, né? Através da vontade geral, ao invés de ser a vontade só da Jaemily e ter feito aquele local, não. Todos querem o melhor para aquele terreno. Então, através da vontade geral, a gente estabelece um contrato que é melhor para todos. Isso é interessante. O Foucault não, o Rousseau, ele não é contra o contrato. Ele é contra o porquê que foi feito o contrato a primeira vez. Mas para acabar com esse problema, o que ele faz? Em vez de ser uma vontade particular, uma vontade apenas da Jaemily, e sim que seja uma vontade da Jaemily, da Stephanie, do Gustavo, do Alessandro, de todos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, tá bom, tá bom. Essa é a semana 3 e 4, né? A semana seguinte, ó, diferença de desigualdade natural. Opa, diferença de desigualdade natural e desigualdade social, né? O espírito, segundo Rousseau, o espírito é livre por natureza, mas depois, com o passar do tempo, fica comprometido por causa da sociedade. São bem curtinhas, tá vendo? Eu vou responder aqui, de novo, não é a resposta correta, é só para eu poder liberar o acesso para outro local, tá bom? Essas são as perguntas que eu pedi. Eu só preciso fazer isso por causa do... Isso aqui, ó. Ué?
Ah, liberdade e solidariedade. Tá. E aqui é uma retomada de um assunto que a gente viu no segundo ano, que tem a ver com liberdade. Oh, tá certo. Que tem a ver com liberdade e solidariedade. Deixa eu apagar tudo. E aqui é só para. É um assunto, conteúdo do segundo ano, mas como ficaram muito tempo aquele problema das aulas, pediram para retomar o assunto da liberdade e solidariedade. Lembrando que liberdade é escolha, né? E você pode, na liberdade, utilizar também um critério solidário. Coloquei aqui o pensamento do Alex Honneth. E ele vai falar, ele vai ficar o Hegel, mas principalmente ele vai falar as 3 esferas da solidariedade, que é a esfera do amor, dos direitos e da estima pessoal. É através dessas três esferas que você vai conseguir, segundo o Honneth, essa possibilidade de diminuir a desigualdade e prosperar a todos, tá? Esse é um conteúdo mais específico, mas é bom reforçar. É um filósofo que ainda está vivo, vocês pensam que todo filósofo está morto? Esse não, esse ainda está vivo. E o da semana passada, ou é esse aqui já? Ah, esse mesmo. É. Nas semanas anteriores, desigualdade, é isso aí mesmo. Nas semanas anteriores, eu passei para vocês a questão atividades. Mudou? Mudou. Relacionados ao discurso filosófico e religioso. O que separa a filosofia da religião? Filosofia não é o oposto de religião, o oposto de religião é o ateísmo. Você vai ter pontos em comuns, tanto na filosofia quanto na religião. Conteúdo da semana 1 e semana 2. Essa atividade foi que eu tive mais respostas dos alunos. Não sei se porque o conteúdo é relativamente mais fácil, então por isso que eu não estou focando muito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade, ainda tem mais 15 minutos. Mas basicamente, a filosofia tem pontos em comuns com a religião. Exemplo, tanto a filosofia quanto a religião vai tentar buscar o significado da vida, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai. É por isso que o primeiro capítulo da Bíblia, qual que é? Vamos ver se vocês vão para o céu ou se vocês não vão para o céu. Qual que é o primeiro capítulo da Bíblia? Gênesis. Gênesis, a origem de tudo. Qual que é o último capítulo da Bíblia? Apocalipse. Apocalipse, para onde vocês vão. Olha que bacana. Essa explicação da Bíblia também os filósofos tentam buscar. Da onde que nós viemos, para onde que nós vamos. O que vai mudar, talvez, sejam as respostas. Por quê? A religião, ela está preocupada com a resposta vir através de revelações. Apocalipse. Né? Uma das explicações é o Apocalipse. Deus vai, pum, acabou. Ou vai vir uma divindade, pum, acabou. Só vai para o céu quem está usando óculos e está na live. E está de azul. Vai lá. Mas é mentira. Não, está escrito. Então você tem que acreditar numa coisa assim. As escrituras, as divindades. E como a filosofia, ela exige um certo rigor, ela não vai aceitar qualquer resposta. Então, isso já vai entrar em conflito a filosofia e a religião. Mas elas não são opostas. Tá? Você tem filósofo religioso.
você tem cientista religioso, você tem padeiro religioso, você tem aluno religioso, você só não tem ateu religioso. Aí não faz sentido, né? Mas a religião não é o oposto de filosofia. As duas têm qualidades, as duas têm possibilidades de melhora. Mas como esse assunto foi o que eu mais tive respostas positivas, eu vou deixar de lado. História. Deixa eu só abrir a segunda. Essa aqui. O homem como ser político. Que é a atividade da semana 3 e 4. Aqui já começou a diminuir a quantidade. Não sei se diminuiu a vontade dos alunos ou o quê. Aqui eu especifiquei, tanto na sala, o bacana é que eu tive bastante aula com vocês. Como vocês estão indo todos os dias, a grande maioria, a aula está indo até mais rápido. Mas lembra quando eu fui na escola e falei que política tinha a ver com cidade? É o conceito daqui. Tá vendo? Professor, você era um gênio? Não, eu sou um falsário. A resposta já estava no link. A palavra política vem de polis. E polis é cidade. Então, cidadão e política estão no mesmo balaio. Estão na mesma concepção. Aqui tem um vídeo bem bacana sobre o que é política. Ele é curtinho, mas vale a pena. Se vocês quiserem, a gente até assiste agora, mas aí fica a critério de vocês. E também tem um outro vídeo referente a o que é Estado. Aqui tem uma pergunta que eu deixei, que eu devo ter apagado. Aí eu busquei atrás de alguns alunos, por exemplo, eu sei que a Stephanie não. Eu sei que a Jaemily fez essa questão. Aquela questão que eu falei para você que eu tinha apagado, Jaemily, por engano, era esse slide. Aí eu já coloquei. Ah, tá. Entendi agora. Ó, tô colocando a resposta aqui, mas eu não sei qual que é a certa, só para ligar para o outro ponto, tá? Foi. Que aqui é o Como Ser Político, parte 2. Ou seja, quando a gente falou sobre o Maquiavel. Por que eu pontuei primeiro a parte da Grécia Antiga e depois o Maquiavel? Porque na Grécia Antiga... Vou até apagar isso aqui tudo. Na Grécia Antiga, a política era voltada para o bem comum. Já o Maquiavel, ele vai falar que a política não pode ser voltada para o bem comum, e sim para alguns, ou vou colocar bem particular, mas não chega a ser isso. Só para diferenciar bastante. Porque bem comum é o bem para todos. Já o Maquiavel, ele vai discordar nesse quesito. Por quê? Ele vai falar assim, ó, se você for bom para todo mundo, o governante, se você for bom para todo mundo, eles não vão produzir nada. E se você for mal para todo mundo, esses caras vão querer tirar você do poder. Então, o Maquiavel, é o primeiro cientista, ele é considerado o primeiro cientista político por causa disso. Que ele vai falar assim, ó, tá vendo o país do Gustavo? Ele era um rei bom pra caramba. Só que na hora que o rei precisou de alguém, todo mundo fugiu. Tá vendo o reinado da Stephanie? Ela foi a pior rainha daquele reinado. Não demorou 3 meses, cortaram a cabeça dela. Então ele vai ponderar de local para local. Ele vai estudar aqueles povoados para o melhor identificação. E por que as pessoas acham que o termo maquiavélico vem de Maquiavel? Por que vem de Maquiavel? Porque, a princípio, achavam os ideais dele muito, muito fortes, né? Como é que você vai falar que a pessoa não pode ser 100% boa? Como é que a pessoa não pode ser boa e ser respeitada? Eu falei assim, não, ó, aquele reino quis ser totalmente bom e deu problema. Resumidamente,
Eu sei que está um pouquinho corrido. Deixa eu parar a apresentação. Eu sei que está um pouquinho corrido, mas é que eu tenho que fechar essas 3 atividades, essas 6 semanas, porque a partir das próximas semanas eu vou ficar efetivamente nas lives para tirar dúvida. Então, por isso que eu faço assim, se está na escola, tira a dúvida na escola, sem problema nenhum. Está na live, tira a dúvida aqui na live. Porque vocês estão há praticamente 6 meses para sair do Ângelo. Olha que beleza. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Hoje Mas isso é vocês... muito... Eu sei que vocês querem repetir, eu sei disso. Mas talvez não repitam. Então, aproveitem, deem uma lida. Qualquer dúvida, pode ser na escola, pode ser aqui na live, sem problema nenhum. Dúvida já, Emily? Algum comentário? Não. Não? Dúvida, Stephanie? Algum comentário? Não. Dúvida? Peraí, sobre... Você falou alguma coisa do começo lá, que tinha que mandar nome completo? Onde? No chat. Coloca no chat seu nome completo, que depois eu pego a lista pelo chat. Se não esqueço quem estava, quem não estava. Ah, tá, peraí. Enquanto isso, vocês podem abrir pelo menos a imagem por 15 segundos, só para poder tirar uma foto? Meu Deus do céu. Calma aí. Aí, professor, minha câmera tá Eu fiz horrível. hidratação no meu cabelo, então não vai dar, sinto muito. Caramba. Então Cima. tá bom. Eu vou tirar foto dos emojis, então. Só o Bahia. O Bahia veio de máscara assistir minha aula. Que bacana. Pode tirar print do meu emoji Meu e Deus, no inflação, cartão filho. vontade. Ô, professor, eu não sei se o Gessé comentou alguma coisa sobre os alunos do terceiro ano fazer, tipo, uma revisão. Não, Ai, como é que se diz? Me ajuda aí, ô, Stephanie. Fazer o quê? Eu esqueci agora. O que é sobre é sobre aquele coisa lá que você falou com a Iranete? Sim. Tipo uma recuperação? Grupo de estudo. Pô, bacana, hein? Então, eu tive essa ideia, não sei como também. Aí, tipo assim, aí eu tava pensando da gente refazer tudo, não tudo, né? Mas, tipo, fazer um breve resumo do que a gente aprendeu de todas as matérias do primeiro ano até o terceiro. Pô, bacana. Aí seria legal, tipo assim, se você separasse algumas coisas assim, que seria... Não que não seja importante, né? Mas, tipo, algumas coisas assim que você acha que vai cair, assim, na prova. Eu vou ser sincero, já, Emily. O que cai em filosofia no Enem, vou falar do Enem, que é o que vocês ficam mais preocupados. Então, muito. O que cai de filosofia no Enem, até sociologia, mas vou focar o meu, que o outro é do Gessé. Se você souber interpretação de texto, eu garanto para você que você já consegue a nota. Por quê? A partir das próximas semanas, eu já tenho até separado, a gente vai utilizar as próprias questões do Enem para ver que se você consegue interpretar aquele texto, você consegue dar a resposta. Por isso que eu não gosto de cachorro. Por quê? Porque no Enem, em filosofia especificamente, ele vai te dar uma introdução enorme. Um conteúdo desse tamanho. Só que naquele conteúdo ele já vai te especificando o que aquele autor gosta. Se você consegue interpretar o texto... vou dar um exemplo, o do Platão. Ele vai falar um pedação do Platão, dá umas 15 linhas. Se você leu aquelas 15 linhas com calma, você já tem um entendimento sobre aquilo. Professor, então quer dizer que não precisava ter decorado Platão? No Enem, se você interpreta texto, pelo menos na área de humanas, português não, geografia, história, filosofia, sociologia, é interpretação de texto. E eu vou mostrar para vocês a partir da próxima semana. Já está separado até. Que é o conteúdo de política e Grécia Antiga, que eu expliquei para vocês um pouquinho no segundo ano. Se vocês entenderam aquele raciocínio, é a interpretação de texto todinho.
Eu vou levar duas questões, uma referente ao ensino, uma referente à religião e outra referente à política. Mas filosofia pode ficar tranquilo. O que você vai utilizar bastante não, o que você pode utilizar no Enem é em relação à redação. Porque você já sabe, né, o terceiro bimestre vai fazer o conceito de liberdade, o que é ser livre, questão ética, o que é ser um aluno ético, o que é ser uma pessoa ética. Então você vai usar essas ideias para a redação. Mas questão da prova, pode ficar tranquila, se você sabe interpretação de texto, de 10 questões, estou falando sério, de 10 questões, se você souber a interpretação, 8 você acerta. É mais importante até no Enem português do que filosofia. Eu não concordo, mas se a questão é passar, foca mais em português e matemática. Certeza. Eu vou mostrar, eu não estou mentindo não, a partir da próxima semana eu vou mostrar para vocês algumas provas específicas de filosofia. Vocês vão ver que de 10, 8 é interpretação de texto. Sem problema nenhum. Você gosta de escrever? É por isso que eu sou chato, Coutinho. Justifique. Porque vocês vão trabalhar a parte da escrita na redação. A Stephanie, se eu não me engano, ela tem dificuldade em parar com a redação. Tem gente que tem dificuldade em continuar a redação. É isso que vocês têm que trabalhar. Ah, eu escrevo muito. Tem que ser mais sintético. Tem que reduzir e colocar só o que é importante. Ah, professor, eu escrevo pouco. Ou aumenta a letra, ou coloca mais algum conteúdo. Dá um exemplo, fecha com uma conclusão. Porque eles pedem o mínimo e o máximo para ficar na média. Mas de filosofia pode ficar tranquilo. Vocês não... É difícil ter uma pergunta específica daquele texto do determinado autor. O que cai? Rousseau, Maquiavel, que é o que vocês viram essa semana até. Platão cai bastante. Bastante. Uma questão. Sócrates. Mas é bem interpretativo mesmo. Você lendo, você já consegue achar a resposta, mesmo não tendo conhecido o autor na escola. Pode ficar tranquilo. Mais alguém? Entendi. Aí eu vou pedir para os professores meio que ou reforçar, tipo, passar de novo, ou fazer uma lista para a gente refazer. Se der certo, né, o negócio. Se der para todo Vocês mundo. podem até estipular um dia da semana, sei lá. Como vocês estão indo todos os dias, vocês não estão indo todos os dias, pelo que eu entendi? Sim. Não. Então, a gente vai fazer. Eu falei para ela, né? Para ir aqui, a gente podia ficar até depois da aula, umas 2 horas depois e tal. Uma vez ou 2 vezes na semana para ficar e reforçar, entendeu? Porque às vezes a gente Bacana. acaba não entendendo a atividade, aí a gente faz tal e tipo, aí fica melhorzinho. Aí eu achei melhor se fosse fazer, sabe, um grupo de estudo para Não, todo pode mundo. me chamar, professor. Vai ser tal dia, tal horário. Tô dentro. Pode ficar tranquilo. Então, aí eu falei pro professor Gessé, né, que a professora Ira disse que era para falar pro professor Gessé e tal, para ver como que ia ficar, e eu tô esperando a resposta do professor ainda. Que ele disse que ia Algum conversar de com vocês é do Grêmio? eu e o Aí, Gustavo. já estão no caminho, então. Vai até como proposta do Grêmio. Fica até mais fácil. Vai por mim. Se vocês falarem que a ideia do terceiro A passou para o Grêmio, senão fica só vocês dois. Assim, ó, o terceiro A teve uma ideia que passou para o Grêmio, que fica mais forte. Vai por mim. Não fala que é a ideia do terceiro A, não. Fala assim, ó, o terceiro A passou essa ideia para o Grêmio, que por coincidência, e é coincidência mesmo, não é sacanagem nem nada, tem até mais, o terceiro A tem até mais gente do Grêmio. Passou para os alunos do Grêmio e aceitaram. E é uma ideia bacana. A ideia de reforço ou preparatório para o Enem acontece em várias PEIs. Acontece mesmo, não estou mentindo, não. Conversa com a Sandra, vocês não têm aula com a Sandra, né? Não, acho Mas que vocês não. sabem quem é a Sandra, não sabe? Não, ela é nova na escola? Acho que não vai. Ela é ano passado. Ah lá, o Gustavo sabe. Quando eu vou ter aula no Ângelo quinta-feira, não sei se ela vai estar. Se ela tiver, Gustavo,
Me lembra, professor, lembra que você falou da Sandra? Eu levo vocês para lá, ela vai mostrar para vocês que nas outras PEIs tem um grupo, sei lá, é o que eles tinham lá, Clube Juvenil. Eles podem montar um grupo de estudo, grupo voltado para o Enem, grupo voltado para a faculdade. É de vocês. Uhum. A ideia é boa mesmo, não tô zoando, não. A ideia é boa. Aí, Mas tipo, tem alguém? aplicativo, assim, tipo, pra que pagar aplicativo, pelo amor de Deus? A gente pode fazer na escola. Tem. Tem um site bacana. Deixa eu parar a gravação, nós estamos fazendo propaganda enganosa aqui. Enganosa não, propaganda para os outros. Mas assim, tem um site, tem um YouTube bacana. Interromper.